Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre uma parte do capítulo 1 do livro segundo do Livro dos Espíritos, tá? Hoje o nosso principal tema é relacionado à progressão dos espíritos, e isso inclui as diferentes ordens dos espíritos, tá bom? Como é essa classificação segundo Kardec. E para começar, eu acho bem importante deixar claro que as classificações que nós vamos ver aqui, elas foram dadas, né, pelos espíritos, algumas até mesmo desenhadas, vamos dizer assim, pelo Kardec, com base em todas as conversas que ele teve, mas que entre os espíritos não havia uma concordância única, tá? Ah, são quantas classes de espírito? Ah, são 2 classes, 3 classes, 200 classes. Por quê? Porque tudo isso é muito relacionado à classificação, à forma, né? A como você quer parametrizar a evolução dos espíritos. Isso, para os espíritos, não é tão importante, porque para eles o pensamento que é importante, né? Você tem uma ideia, uma clareza, uma evolução. Buscar a sua reforma íntima é muito mais importante do que vamos classificar o nível de evolução dos espíritos, tá bom? E outro ponto importante é que a transição, né, a evolução dos espíritos, ela é, poderia dizer, insensível, porque você não consegue ver, você não consegue sentir a mudança de um espírito de um nível para outro, porque na verdade essa transição ela é contínua, né? Ela não tem uma parede que fala, olha, até aqui você é o espírito A, a partir daqui você se transformou no espírito B. Como a gente já comentou um pouquinho sobre a evolução do nosso planeta, né, de provas e expiações para um mundo de regeneração, que ela não acontece assim, né? A partir de hoje viramos a chavinha. Não, porque a transição ela é contínua. Desde o momento que você se torna, vamos dizer assim, um planeta de provas e expiações, você já está no processo de evoluir para um planeta de regeneração, né? E cada dia um pouquinho mais próximo disso. Mas ter um botãozinho que você fala, agora me transformei, agora eu virei um espírito. A em vez de B, isso não existe, tá? É contínuo, é uma linha contínua, ela não tem marcos específicos para a gente conseguir pontuar, tá bom? Isso muito como acontece com o arco-íris, né? Quando a gente vê um arco-íris, a gente não consegue falar qual é a transição do vermelho para o amarelo, né? Onde termina o vermelho e onde começa o amarelo, porque ele é uma transição contínua. A gente sabe que tem o vermelho, a gente sabe que tem o amarelo, mas a transição entre eles é impossível a gente conseguir apontar, né? Então, essa é a ideia, tá bom? Acho que é importante isso. Para uma visão didática, então é possível classificar os espíritos em 3 ordens, tá? A terceira ordem seria dos espíritos imperfeitos. Eles têm a predominância da matéria. Então, todos os más paixões, né, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, elas são aquilo que costuma guiar os espíritos que estão nessa ordem. São os espíritos nas primeiras evoluções dele, né, onde ele ainda não desenvolveu a bondade dentro dele. Nessa ordem, normalmente, estão os espíritos que a gente poderia buscando aí dentro das religiões, né? Aquilo que eles denominam demônio, seriam provavelmente manifestações desses espíritos nessa ordem de espíritos imperfeitos. Tá? Esses espíritos imperfeitos, eles podem ser divididos em 5 classes, segundo Kardec e segundo os mentores que orientaram Kardec aí, de todas as conversas que o Kardec teve. Então, tem os espíritos impuros, que eles são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Então, eles buscam fazer o mal de todas as formas, né? Então, essa é a motivação que eles têm ali dentro. Tem os espíritos levianos, que eles são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. São aqueles espíritos que eles querem mais brincar, eles se alegrar com a desgraça alheia, vamos dizer assim, né? Seria um pouquinho o que seriam esses espíritos.
Tem os espíritos pseudo-sábios, que eles acreditam que eles sabem bastante e eles costumam utilizar até o conhecimento que eles têm para tentar enganar os outros, né? E gerar até conseguir que as pessoas façam o que eles querem, tá? Mas o conhecimento deles é limitado pelo nível de evolução deles. Temos os espíritos neutros, que seriam aqueles que não fazem nem o bem, mas também não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Então, nessa classe de espíritos imperfeitos, e isso é um conceito muito importante, pelo menos para mim, eu acho bastante importante, que a ausência do bem é um mal por si só. Então, se você não busca fazer o bem aos outros, se o desejo do bem não está dentro de você, isso quer dizer que você está ainda no nível de imperfeição aí nas ordens do mundo dos espíritos. Porque a ausência do bem, ela é um mal. É um mal para a sociedade, é um mal para você mesmo. Então, os espíritos que são neutros, que não fazem bem nem mal, eles ainda têm que evoluir dentro aí das classes dos espíritos, tá bom? E tem uma última classe que poderiam estar dentro de todas as outras, na verdade, que são os espíritos batedores e perturbadores, que seriam os espíritos que, na época de Kardec, faziam basicamente as manifestações físicas aí. Então, aqui nesse capítulo, Kardec comenta que todos os espíritos podem fazer manifestação física, que é uma aptidão, né, um conhecimento que eles podem adquirir. Mas que normalmente os bons deixam essas ações para os espíritos imperfeitos ainda, para eles fazerem esse tipo de coisa. Que os espíritos bons não precisam fazer esse tipo de manifestação, tá bom? Basicamente é isso. E aí a gente vai para a segunda ordem, que é dos espíritos bons, onde há predominância, né, do bem, da bondade, do amor, da caridade. É uma predominância, ela não é plena ainda, né? Mas ela é isso, o espírito, a predominância do espírito da matéria. Então, as paixões que moviam os espíritos aí imperfeitos não é o que move os espíritos bons. Eles são movidos pela busca da evolução, da reforma íntima, do seu aprimoramento e do auxílio ao próximo, né? Nessa classe, que é a ordem 2, Kardec demonstra 4 subgrupos, que seriam os espíritos benevolentes, aquele que a qualidade dominante é a bondade, então eles buscam fazer o bem a todos. Tem os espíritos sábios, que eles são espíritos bons também, né? Senão eles não estariam nessa classe. Mas a predominância deles é principalmente nos conhecimentos, tá? A gente tem os espíritos de sabedoria, que eles têm qualidades naturais elevadas, mas possuem conhecimentos ilimitados. Então, eles já estão ali quase no nível pleno de conhecimentos, mas ainda precisam desenvolver um pouco dos aspectos morais. E os espíritos superiores, que eles são aí o último degrau, né, no nosso arco-íris, que não tem degraus, na verdade, para chegar na primeira ordem, que é dos espíritos puros. E nessa primeira ordem não há uma classificação, uma subclassificação, ela é uma classificação única, porque esses espíritos atingiram a perfeição, né? Eles são o que a gente poderia identificar dentro de outras religiões como os anjos, né? Os anjos que nos ajudam, nos auxiliam, que fazem missões, que são a palavra de Deus, os mensageiros de Deus nas nossas vidas, tá? Esses espíritos, eles foram imperfeitos um dia. Talvez eles nunca caminharam pelas escolhas ruins, pode ser, né? Pode ser que eles caminharam uma ou outra vez por escolhas não tão boas, ou pode ser que eles tiveram até uma predominância por um tempo aí de escolhas não favoráveis para sua evolução, mas que eles superaram tudo isso e chegaram no nível de evolução, de amor e de conhecimento plenos. Então eles têm, o presente deles é a felicidade eterna, né? E conseguir ajudar a todos nos desígnios de Deus,
tá? Então, eles têm como principal atividade, eles não ficam lá só cantando, tocando harpa e cantando no céu. Eles têm uma atividade muito importante de ajudar os homens nas suas aflições. Então, são eles que nos apoiam, nos orientam e nos orientam os nossos mentores a gente ter aí as melhores comunicações, né? As melhores intuições do caminho melhor a seguir, tá bom? E, e como que ocorre essa evolução? Porque eu comentei que alguns podem ter ido mais rápido e outros mais devagar, né? Porque, como eu comentei, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, tá? E esse ignorantes quer dizer sem ciência, não que são ignorantes de estúpidos, né? Mas sem ciência, sem conhecimentos aí científicos, né? Conhecimentos de evolução de inteligência, tá? E pelas provas que Deus submete esses espíritos, eles vão evoluindo. Só que tem uns que passam pelas provas murmurando, reclamando, fazendo birra e manha, né? Como essa criança aí da esquerda. E outros que passam por essas provas de uma forma mais plena, né? Ou seja, com uma submissão, entendem que aquilo ele está acontecendo porque é preciso, porque faz parte do seu aprendizado, confie e tem fé em Deus, que provê tudo a todos e na sua justiça. Então, esses espíritos, eles tendem a evoluir de uma forma mais rápida, porque eles aceitam aquela situação, aceita que dói menos, né? Aceitam as dificuldades, as provas que são impostas e buscam, através delas, o aprendizado, tá? Diferente de você ser uma pessoa que é passiva, que aceita tudo que acontece com você, mas não vai atrás do aprendizado que isso pode ter, tá? São coisas diferentes. Aqui a gente está falando dos espíritos que entendem que todas as dificuldades, elas são para a sua perfeição, né? Sua melhora e sua evolução. Então, eles buscam aprender com tudo que acontece com eles, mas sem reclamar, né? Eles aceitam as provas que Deus impõe, tá bom? Então, essa é basicamente a diferença na velocidade de evolução que pode ter os espíritos, tá? E daí, até nesse capítulo, Kardec pergunta para os mentores se Deus não poderia isentar os espíritos das provas, né? E daí a resposta dos espíritos, ela é simples, assim. Ela falou, olha, se o Deus tivesse criado todos os espíritos perfeitos, que graça teria, que mérito teria deles desfrutarem a perfeição? Onde estaria o merecimento da luta, né? Então, o desenvolvimento de cada um, ele traz aquilo, o entendimento pleno, né? Então, Deus poderia ter criado todos os espíritos perfeitos? Poderia. Não criou. Por quê? Porque ele quer que cada um evolua conforme entenda que é o correto, conforme seu livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio só desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, nas primeiras encarnações, vamos dizer assim, nas primeiras experiências do espírito, esse livre-arbítrio ele é controlado, ele não é super desenvolvido. Então, o espírito vai passando por provas que precisam, que ele precisa para a evolução. E ele vai aos pouquinhos desenvolvendo o seu livre-arbítrio, a consciência daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, daquilo que ele quer, o que ele não quer. E é através desse livre-arbítrio que ele escolhe ser birrento, né? Ou ser um espírito pleno, que vai evoluir com mais rapidez aí, diante das provas que Deus dá, tá? Então, o livre-arbítrio é a ferramenta que Deus deu para dar liberdade para cada um de nós buscarmos aquilo que a gente quer. Deus, claramente, gostaria que, como nosso Pai de amor e bondade, gostaria que a gente buscasse o caminho que nos trouxesse a felicidade mais rápida.
mas não é necessariamente o que a gente escolhe, né? Infelizmente, tá? Então, isso é um pouco de como ocorre a evolução. Então, a evolução ocorre através das escolhas que nós fazemos todos os dias, em todos os segundos, né? Como o Léo comenta, de dar o bom dia para a moça que trabalha no café, olhar com amor para aquela pessoa que está precisando de um conforto, estender a mão para aquele que precisa de ajuda. Cada escolha nossa nos traz a uma evolução. E é fundamental que a gente nunca perca isso da nossa mente, tá? E para finalizar, eu acho que um conceito muito importante é que não existe regresso, tá? A gente é só progresso sempre. O espírito só evolui, ele nunca regride. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Diferente, né, de mim, que tem uma memória péssima, aprendi lá geografia e história na escola e hoje já não lembro de nada mais. Na verdade, o meu corpo não lembra, mas meu espírito lembra, tá? E o espírito lembra de tudo. Então, todas as provas, né? Brincando, tirando a brincadeira aí das matérias escolares de lado, todo o conhecimento que o espírito adquire, capacidade de pensar, de raciocinar, de chegar a conclusões, e as capacidades morais também, né? De benevolência, de amor, de bondade, ele nunca esquece. Ele sempre guarda aquilo e aquela etapa foi concluída com sucesso. Ele não vai precisar voltar naquela fase, tá? O que acontece é que alguns espíritos mais teimosos, mais manhosos, mais birrentos, eles ficam estacionados. Então, pode ser que um espírito, por conta da sua teimosia, ele passe aí um tempão estacionado sem desenvolver nenhuma nova aptidão, nenhum novo conhecimento, não tenham a sua evolução acontecendo, tá? Então ele fica estacionário por um tempo, mas ele nunca regride. Em algum momento ele vai querer progredir. Ele vai sentir a necessidade, ele vai ver as pessoas ao redor evoluindo e ficando mais felizes, ele vai querer essa felicidade. Então o espírito vai atrás da sua evolução através do seu livre-arbítrio. Acho que esse é um conceito importante, porque às vezes a gente olha, né? Fala, nossa, a humanidade está regredindo, não é possível. Não está regredindo. Né? A gente talvez hoje tenha mais acesso à informação, a informação está nos tocando mais, porque a gente é mais evoluído agora, então aquilo que é de ruim no mundo nos toca mais do que tocava antes. Tem um contexto gigantesco aí que poderia explicar a nossa percepção de que o mundo está regredindo, né? Mas o que acontece é que não existe regressão dentro das leis de Deus. A gente só existe progressão, a gente só evolui, tá bom? Então, essa imagenzinha que é bem uma brincadeira, né? De como o homem evoluiu e agora tá voltando à postura torta aí, talvez para a coluna não seja boa, né? Mas todo o desenvolvimento de ciência e tecnologia, isso não nos compara aos nossos primórdios de evolução. É uma brincadeira que é engraçadinha, mas que não tem nenhum contexto aí fora da coluna, né? Que deve reclamar, não tem nenhum contexto. Acho que é isso por hoje, gente. Então, muito obrigada. Falamos mais aí na aula. Espero todos vocês. Um abraço.